Dos nossos bebês modernos, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o bebê apenas tome leite materno até os 6 meses. Mas e aqueles complementos como chazinho, suco, como ficam? Bebê precisa escovar os dentes? As respostas para essas perguntas estão aqui, você vai ver agora. Olha esse aqui. Filho que come bem é um sonho. E tudo já começa na barriga. A gente está preocupados com os primeiros 1000 dias de vida, que vai desde a gravidez e os 2 primeiros anos de vida. O que a grávida come afeta diretamente o bebê. O ômega 3 da linhaça, chia, sardinha ajuda na formação dos olhos e do cérebro do feto. Uma pesquisa recente mostra também que muitas gestantes têm carência de vitamina D, conhecida como a vitamina do sol, porque boa parte usa filtro solar para evitar manchas. E a vitamina D, que tem na sardinha, no atum, no salmão, na gema de ovo, no bife de fígado, ajuda a evitar que o bebê nasça com baixo peso. E depois do nascimento... Eu brinco que a mãe tem que virar cambalhota, mas vamos amamentar. O leite materno reduz em mais de 20% a mortalidade dos recém-nascidos. E, além de alimentar, ele protege contra alergia e infecções, como otite e meningite. Mas não é só amamentar, precisa fazer arrotar também. É que ao mamar, o bebê pode engolir ar e esse ar fica preso no alto do estômago, chamado câmara de gás. Se a bolha não for retirada, ela passa para o intestino e vai provocar cólica. Para arrotar, só aquela posição clássica em pé é pouco. Os médicos descobriram que ir mudando o bebê de posição é mais eficiente. Você tem que tirar essa bolha pelo canudinho de cima, que é o esôfago. Então, você pode colocar a criança assim de lado, né? Então, você está imaginando que a bolha mudou de posição. Pode assentar e colocar ela deitada assim no seu colo, segurando aqui um pouquinho, dá umas batidinhas também. E quando o bebê não mama mais no peito, engrossar o leite já era. O cereal, essas farinhas, ele pode competir na absorção de alguns nutrientes. Então, às vezes, vai diminuir a absorção de leite, de nutrientes importantes que tem nas formas infantis, com o uso desses engrossantes. Mesmo efeito do tradicional chazinho. Ele vai saciar a criança e vai atrapalhar na ingestão de outros alimentos. Eu brinco que o chá é só para a avó tomar. E sabe aquele suquinho que a gente costuma oferecer entre uma refeição e outra, na pracinha, durante o banho de sol? Sociedades de pediatria mundo afora não recomendam suco. Nem o natural, igual este aqui, só de manga e água. É pela quantidade de caloria e de açúcar. O ideal é oferecer a fruta no começo, amassadinha, porque assim o bebê aproveita melhor as fibras. E assim, a chance de obesidade no futuro é muito maior. Se ela toma suco o tempo todo, ela vai mantendo uma glicemia alta e que acaba, essa glicose vai sendo usada para uma reserva, ou seja, para formar gordura. Então, o ideal é pedacinho de fruta, ou raspadinho, né? um mix dela para você aproveitar todas as fibras que a fruta possa ter. Desde os 6 meses da Valentina é assim. Frutas e muitos outros alimentos em pedaços. É que hoje a mãe segue uma linha na hora de dar comida chamada BLW, que traduzindo seria mais ou menos o bebê guia a própria alimentação. É sempre assim, olha, não espere ver nessa casa alimentos amassadinhos, misturadinhos, não. É desse jeito, quase sempre cru? Sim, sempre cru. Alguns cozidos, mas saladinha normalmente cru. Couve-flor eu cozinho, brócolis cozinho, mas a cenourinha ela já come cru, tomatinho cru. Quer um tomatinho? Quando a gente dá amassado, são todos os alimentos juntos, não tem uma textura, ou seja, liquidificado ou amassado, o bebê ele só vai ficar satisfeito, ele não está conhecendo o sabor, a textura dos alimentos, né? O método BLW começou com uma mãe britânica formada em saúde pública que escreveu um livro e virou sucesso no mundo.
A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o BLW, porque o sistema digestivo do bebê ainda é imaturo para receber alimentos sólidos. Também tem o risco da criança engasgar. A gente pede para amassar no início e com o tempo, a partir de 7, 8 meses, a gente já vai deixando pedacinhos. A partir de 10 meses, a criança já aceita pedaços maiores. E depois de comer, a higiene é importante, já que bebês podem ter cárie. Antes do dente nascer, a dica é usar uma gaze para que a criança se acostume com a limpeza. Quando tiver dentinhos, precisa fazer a escovação. Deve-se usar uma escova com cerdas bem macias. A novidade é a pasta de dente infantil com flúor. Para criança que sabe cuspir, o equivalente a um grão de ervilha. Para quem não sabe, tem que ser menos. A gente coloca só um pouquinho na quantidade de um grãozinho de arroz. Diante de tantas novidades e muitas dúvidas, a especialista dá a dica. Estabelecer os horários, uma rotina, estudar um pouco sobre o assunto, ouvir a opinião de alguém, sempre para melhorar. Mas a gente pode também ouvir nosso coração também, né? A gente sabe como que lidar com o nosso filho. A mãe mais do que ninguém sabe sobre isso. E sabe aquele suquinho que a gente costuma oferecer entre uma refeição e outra, na pracinha, durante o banho de sol? Sociedades de pediatria mundo afora não recomendam suco. Nem o natural, igual este aqui, só de manga e água. É pela quantidade de caloria e de açúcar. O ideal é oferecer a fruta no começo, amassadinha, porque assim o bebê aproveita melhor as fibras. E assim a chance de obesidade no futuro é muito maior. Se ela toma suco o tempo todo, ela vai mantendo uma glicemia alta e que acaba, essa glicose vai sendo usada para uma reserva, ou seja, para formar gordura. Então, o ideal é pedacinho de fruta, ou raspadinho, né? um mix dela para você aproveitar todas as fibras que a fruta possa ter. Desde os 6 meses da Valentina é assim. Frutas e muitos outros alimentos em pedaços. É que hoje a mãe segue uma linha na hora de dar comida chamada BLW, que traduzindo seria mais ou menos o bebê guia a própria alimentação. É sempre assim, olha, não espere ver nessa casa alimentos amassadinhos, misturadinhos, não. É desse jeito, quase sempre cru? Sim, sempre cru. Alguns cozidos, mas saladinha normalmente cru. Couve-flor eu cozinho, brócolis cozinho, mas a cenourinha ela já come cru, tomatinho cru. Quer um tomatinho? Quando a gente dá amassado, são todos os alimentos juntos, não tem uma textura, ou seja, liquidificado ou amassado, o bebê ele só vai ficar satisfeito, ele não está conhecendo o sabor, a textura dos alimentos, né? O método BLW começou com uma mãe britânica formada em saúde pública que escreveu um livro e virou sucesso no mundo. A Sociedade Brasileira de Pediatria não recomenda o BLW, porque o sistema digestivo do bebê ainda é imaturo para receber alimentos sólidos. Também tem o risco da criança engasgar. A gente pede para amassar no início e com o tempo, a partir de 7, 8 meses, a gente já vai deixando pedacinhos. A partir de 10 meses, a criança já aceita pedaços maiores. E depois de comer, a higiene é importante, já que bebês podem ter cárie. Antes do dente nascer, a dica é usar uma gaze para que a criança se acostume com a limpeza. Quando tiver dentinhos, precisa fazer a escovação. Deve-se usar uma escova com cerdas bem macias. A novidade é a pasta de dente infantil com flúor. Para criança que sabe cuspir, o equivalente a um grão de ervilha. Para quem não sabe, tem que ser menos. A gente coloca só um pouquinho na quantidade de um grãozinho de arroz. Ele protege contra alergia e infecções, como otite e meningite. Mas não é só amamentar, precisa fazer arrotar também. É que ao mamar, o bebê pode engolir ar e esse ar fica preso no alto do estômago, chamado câmara de gás. Se a bolha não for retirada, ela passa para o intestino e vai provocar cólica.
Para arrotar, só aquela posição clássica em pé é pouco. Os médicos descobriram que ir mudando o bebê de posição é mais eficiente. Você tem que tirar essa bolha pelo canudinho de cima, que é o esôfago. Então, você pode colocar a criança assim de lado, né? Então, você está imaginando que a bolha mudou de posição. Pode assentar e colocar ela deitada assim no seu colo, segurando aqui um pouquinho, dá umas batidinhas também. E quando o bebê não mama mais no peito, engrossar o leite já era. O cereal, essas farinhas, ele pode competir na absorção de alguns nutrientes. Então, às vezes, vai diminuir a absorção de leite, de nutrientes importantes que tem nas formas infantis, com o uso desses engrossantes. Mesmo efeito do tradicional chazinho. Ele vai saciar a criança e vai atrapalhar na ingestão de outros alimentos. Eu brinco que o chá é só para a avó tomar. E sabe aquele suquinho que a gente costuma oferecer entre uma refeição e outra, na pracinha, durante o banho de sol? Sociedades de pediatria mundo afora não recomendam suco. Nem o natural, igual este aqui, só de manga e água. É pela quantidade de caloria e de açúcar. O ideal é oferecer a fruta no começo, amassadinha, porque assim o bebê aproveita melhor as fibras. E assim a chance de obesidade no futuro é muito maior. Se ela toma suco o tempo todo, ela vai mantendo uma glicemia alta e que acaba, essa glicose vai sendo usada para uma reserva, ou seja, para formar gordura. Então, o ideal é pedacinho de fruta, raspadinho, né? um mix dela para você aproveitar todas as fibras que a fruta possa ter. Desde os 6 meses da Valentina é assim. Frutas e muitos outros alimentos em pedaços. É que hoje a mãe segue uma linha na hora de dar comida chamada BLW, que traduzindo seria mais ou menos o bebê guia a própria alimentação. É sempre assim, olha, não espere ver nessa casa alimentos amassadinhos, misturadinhos, não. É desse jeito, quase sempre cru? Sim, sempre cru. Alguns cozidos, mas saladinha normalmente cru. Couve-flor eu cozinho, brócolis cozinho, mas a cenourinha ela já come cru, tomatinho cru. Quer um tomatinho? Quando a gente dá amassado, são